que vem vai ser louco, fala mesmo. Eu já tô sentindo que saudade mesmo. Tá 2 anos. Eu tô sentindo saudade. Eu sempre peço dois, né? Eu só peço. E a igreja que está pedindo, não é? Não é o cantor que está querendo cantar. Mas então, a mão de sua avó tá até vermelha, tá até bater palma. Ele tá no vídeo. No vídeo. A Bíblia fala que as palmas louvem a Deus, né? Glória a Deus. Porque às vezes, então, você vai pedir para falar uma coisa aqui, tem coisa que é importante falar na igreja, são coisas, sim, simples, mas determinantes. Por exemplo, tem pessoa que fala assim: ah, eu não gosto de que fica batendo palma quando está pregando, quando está cantando, batendo palma para o homem. Porque ninguém bate palma para o homem, nem para Deus. É isso aí. Então, às vezes o inimigo lança algumas coisas assim para tirar a alegria da igreja. Fervor. Você pensa bem, você está ministrando aqui, a igreja está igual a estátua. Você está ali, né? Querendo que a igreja vá junto, porque qual que é a felicidade do povo? Toda a igreja não está junto, né? O pregador também está pregando. Aí ninguém fala nada, ninguém está sentindo nada, ele pode pensar o quê? Pode pensar, né? Então, o importante não é que a pessoa fica decorada toda hora, mas na hora que ela sentir que Deus está usando, ela tem que louvar Deus, é Deus que está usando, não é o vaso, não é Deus que faz. Pastor, eu esqueço o nome dela. Hein? Quando ela louva na frente, ela, pela simplicidade dela e a forma dela louvar, eu sinto. Está vendo? A simplicidade, a expressão, sinto a presença do Espírito Santo. Com certeza. Você sabe. Irmão, vamos aqui então. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Vamos trabalhar aqui a partir do verso 10. Não é? Vamos trabalhar a partir do verso 10. Vai dar certinho o tempo do pregador. Não, vamos a partir do verso 7 para pegar um raciocínio melhor. Né? A gente já vai ler, já pega o trecho que eu estou sentindo. Segundo aos Coríntios 8, 7 em diante. Diz assim, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7 a seguir. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor precioso, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, né, vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a ter segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo, verso 14, a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. De novo a palavra, igualdade. Verso 15, último. Como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Então, o que esse trecho aqui fala? O que Paulo estava dizendo para os coríntios? Sobre uma oferta para os irmãos pobres da Judéia. E eles, os coríntios, eles
Eles haviam começado a preparar uma oferta, mas não acabaram. Então Paulo envia essas palavras com essa finalidade, que eles completassem o que eles haviam começado. Porque Deus não é Deus de obra inacabada. E ele usou aqui os irmãos da Macedônia como exemplo para os coríntios, para motivá-los. Porque os irmãos da Macedônia, na dificuldade que eles tinham, eles imploraram o apóstolo Paulo para ajudar os irmãos pobres da Judéia. E eles ajudaram além das posses que eles tinham. Eles foram além do que eles tinham. Paulo disse isso aqui aos coríntios. Pastor, então quer dizer que nós temos que dar além do que nós podemos? Não. Aqui é um fato que corresponde a uma oferta. Não é uma regra, mas serve como um exemplo motivacional. A gente vê essa oferta que foi levantada entre os macedônios, que mesmo na dificuldade que eles tinham, eles fizeram questão de participar da ajuda aos irmãos pobres da Judéia. Então pastor, quer dizer que se a gente não tem para dar, a gente tem que dar assim mesmo? Não é isso que o texto está dizendo. Até porque o próprio texto aqui fala que a pessoa deve contribuir de acordo com o que ela tem e não com o que ela não tem. Nós podemos sair do contexto. A questão aqui é que Paulo usou os macedônios para motivar os coríntios que pararam com a obra de ajudar os irmãos pobres lá. Então às vezes o pastor dá uma palavra para alguém que para aquela pessoa ser motivada a voltar a fazer o que havia começado. Não é verdade? Isso faz parte da obra de Deus. Porque o ser humano, às vezes, ele começa a fazer algo para Deus, e se não vigiar, o que acontece? Os problemas. Porque problemas sempre nós teremos. Irmãos, vamos ser sinceros. O que é fácil para nós? Não é nada, irmãos. Tudo é assim, tudo requer de nós, tudo é difícil nesse sentido. A gente tem que abrir mão de alguma coisa, a gente tem que priorizar a obra de Deus, a gente vai acabar perdendo algumas coisas para ganhar o reino de Deus. Tudo isso está na Bíblia. Então nada é fácil, não é verdade? Porém, exatamente, esse é fundamental, mas é poderosa, né? Exatamente. Então, quando a gente analisa nesse sentido, o que nos motiva então? A nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação só pode ser adquirida por meio da nossa fé obediente a Deus. Aqui o texto diz aqui que Jesus, mesmo sendo rico, se fez pobre para que por meio de sua pobreza nós fôssemos ricos na fé, ricos nas bênçãos espirituais e na tão grande salvação que Ele nos deu. Ele abriu mão de sua própria vida para nos enriquecer. Enriquecer aqui, pastor, é sentido financeiro? Não, é bênçãos espirituais. Ele pode te abençoar financeiramente também, mas aqui é no sentido espiritual, porque a maior riqueza que a igreja tem é espiritual e não material. Porque essa é eterna. Aqui é passageiro. Tem a ver com bênçãos aqui também. O Senhor não nos priva de bênçãos materiais. Porém, qual é a grande bênção da igreja? A salvação da alma. A grande bem-aventurança da igreja. A grande riqueza da igreja. O tesouro da igreja tem que estar onde? Ou onde? No céu. Porque ali ninguém vai roubar. Tem a ver com essa passagem aqui. Atrás não chega. Exatamente. Lá ninguém vai roubar. Você não vai precisar ficar preocupado. Oh meu Deus, será que se eu deixar isso aqui alguém vai ver e vai roubar lá? Não. Porque lá não entra ladrão. Né? O cofre lá ele é impermeável. Exatamente. Lá é impermeabilizado, impermeável, tudo que diz respeito a uma segurança eterna absoluta. Oi? Até o calçamento de ouro. Tem, né? O Apocalipse falando como é a cidade, né? Que Deus tem preparada para nós. É uma cidade que tem lá os seus adornos em ouro. Coisas que jamais olhos humanos pensaram em ver. Coisas que jamais subiram ao coração do homem.
coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você nunca pensou como coisas que podem ser comparadas. Por que a Bíblia usa essa linguagem? Porque as coisas celestiais são tão grandes que não dá para descrevê-las. Pastor, está lá no Apocalipse, mas eu creio que é maior do que aquilo ali. Aquilo ali é só uma pincelada para a gente ter uma noção da grandeza, exatamente. E bem resumido, creio eu. Então, é essa a riqueza, porém, que Deus tem para nós, preparada para nós. Porém, o que nós devemos fazer então? Pastor, qual é a aplicação para a nossa vida dessa mensagem? Nós devemos sempre não medir esforços para contribuir na obra de Deus. Pastor, o que nós devemos dar para Deus? Aquilo que é de Deus. Jesus disse: dai a César O que é de César? Ou na verdade nós temos que dar para qualquer pessoa o que é digno de qualquer pessoa, e para Deus ainda mais o que Ele é digno de receber. Então é importante nós entendermos isso, né? Voltando aqui para o trecho, aí o que Paulo fala no verso 11, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas forças, não é? Então, havendo boa vontade, será aceita a oferta de cada pessoa, como era para Deus até hoje, segundo o que a pessoa pode fazer. Porque Deus não quer que você dá o que você não pode. Às vezes tem alguém, né? Às vezes acontece, irmãos, enganos no meio evangélico. Campanha. Vende o que você tem e traz para Deus. Às vezes tem um tipo de campanha assim. Não, eu já escutei. Mas está errado. Loteando. Aqui é de acordo com o que a pessoa. Eu escutei vendendo lote no céu. Isso é assim. Compra o teu veneno, lote. E a venda de indulgências, então, que já começou lá nos negócios, né? Então, versículo 13: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Então, Paulo falou: olha, não é para vocês ficarem sobrecarregados e eles que precisam aliviá-los, não. A finalidade dessa oferta que eu estou levantando aí é para que haja igualdade. Então, na verdade, o que Deus quer que haja igualdade. Por exemplo, se você pode contribuir com a obra de Deus e você não contribui, vai fazer falta a sua contribuição ou não? Para Deus? Não, vamos para a obra. Para a obra, sim. Porque de repente aquele dinheiro, aquela contribuição que você deveria dar para Deus e você não deu, alguém vai ter que arcar com aquele compromisso. Essa é a questão, a visão de Paulo aqui. Paulo queria que houvesse o quê? Igualdade. E Paulo ainda alerta eles, caso no futuro, vocês estão suprindo eles agora, mas no futuro pode ser que eles supram vocês. Então Paulo fala, não é questão para puxar para lá ou para cá, não. É igualdade. Né? E ele fala sobre a igualdade no verso 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Aí ele fala, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Isso fala do quê? Do maná que foi colhido lá no deserto. Então, uns colhiam mais e outros menos, cada um de acordo com o que podia no meio. E com certeza ali, se houvesse algum problema, haveria suprimento, para que não houvesse falta para ninguém, sim igualdade. Está vendo? Paulo vai lá atrás, Paulo vai lá no exemplo do deserto. Então, às vezes você usar um exemplo do Antigo Testamento, Paulo usou muitos, mas tem que saber usar também. Não é pegar uma coisa lá da lei que foi imposta a Israel, ou coisa do tipo, uma lei, e jogar para a igreja. Tem que saber entender isso aqui. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por cada contribuição, cada dizimista, cada oferta. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor abençoe a todos, para que não venha faltar para ninguém e nem para a igreja, para que todos assim tenham, meu Pai, a bênção do Senhor em suas vidas, em nome de Jesus. Eu oro e os abençoo, amém, graças a Deus. Se alguém estiver trazendo a sua contribuição, pode colocar no gasofilaço, se não trouxe também não tem problema, essa é a casa de Deus. Nosso presbítero Luciano, por favor, se dirija à frente, nós aproveitarmos o tempo, porque o tempo voa.
Nós temos ouvido muito essa expressão. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso aí. É nós fazermos para Deus o melhor. O melhor. Porque quando você faz o seu melhor para Deus, o que vem ao seu coração? Paz. A graça é a paz. Você está fazendo o seu melhor? Você sente que você está em dia com Deus. E se você precisar de Deus, você não vai ter um cargo de consciência. Você vai poder falar e Deus vai poder te responder. Em qualquer área da vida. Não estou dizendo que vai fazer tudo o que você quer, mas vai te fortalecer. Não é?